pessoal, essa é a segunda aula sobre estados físicos da matéria. Nós iremos falar hoje sobre as mudanças de estado das substâncias, ou seja, estados de substância são aqueles estados físicos que nós estamos estudando desde a primeira aula, né? E a gente aprendeu que os estados físicos da matéria são sólido, líquido e gasoso, além do estado de plasma, que é um estado um pouco diferenciado dos demais. E a gente percebe que nesse gráfico aqui, que é um gráfico que representa mudanças de estado de uma substância pura, né? A gente percebe que há duas situações. Uma situação onde você fornece calor à substância. Você percebe aqui que eu comecei aqui com uma temperatura de menos 10 graus para a água. E à medida que essa temperatura vai subindo, né? Ou seja, você vai fornecendo calor àquela substância, a substância permanece no mesmo estado, ou seja, ela não vai mudar de estado nesse ponto, né? Então você fornece calor apenas para aumentar a temperatura da substância. Mas vai chegar um ponto, que é aquele ponto onde a substância começa a mudar de estado, né? E nesse ponto você percebe que para as substâncias puras não há mudança na temperatura, ou seja, a partir de um ponto de mudança de estado, a temperatura permanece constante. Então, o que a gente entende sobre isso? É que há dois tipos de calor que são fornecidos à substância. Então, existe um calor que a gente chama de calor sensível. Esse calor sensível ele é utilizado tão somente para aquecer a substância. Por exemplo, se você coloca uma panela com água no fogo, o momento em que você utiliza o calor sensível é aquele momento onde a chama do fogo começa a esquentar a água. Você vai colocando o dedo na água, vai percebendo que a água está aumentando sua temperatura gradativamente, porém ela permanece no estado líquido. Então o calor sensível é o primeiro calor, ou seja, aquele calor que você fornece à substância para que ela aumente a sua temperatura. No caso da água, né, ela está sofrendo aqui uma variação de menos 10 graus até 0 graus. Em 0 graus, a substância agora vai passar por outro processo. Ela vai utilizar agora um calor chamado calor latente, certo? Calor latente. E esse calor é utilizado para que a substância mude de estado físico. Ou seja, esse é de fato o calor que faz com que a substância realmente altere seu estado físico. No calor latente, você vai ter agora uma situação em que você vai ter duas coexistências, ou seja, a substância vai existir mutuamente em dois estados. No caso aqui, sólido e líquido. Então a substância sólida recebeu o calor, que é um calor sensível, até um certo ponto, até a temperatura de congelamento ou de fusão, que é a mesma coisa, e a partir daí ela vai utilizar agora um outro tipo de calor, que é o calor latente. Com o calor latente você vai ter a mudança de estado. Então nesse ponto aqui, se você tiver, por exemplo, gelo, né, esse gelo ele vai derreter, só que ele vai derreter a uma temperatura constante, sempre de 0 graus. Certo? Quando todo o gelo derreter, ou seja, quando toda a massa que está gelada estiver derretido, aí novamente você começa a utilizar um outro calor, que é novamente o calor sensível, né? E esse calor sensível agora vai fazer o quê? Ele vai aquecer o líquido, que agora já foi transformada, a água toda foi transformada nessa substância líquida aqui. Então você vai aquecer esse líquido, né? E quando você chegar numa temperatura de 100 graus, que é a temperatura de ebulição da água, você agora vai usar um outro calor, que é o calor latente, certo? Então, novamente, você está usando o calor latente, que é o calor que você usa para quê? Para mudança de estado. Então, nesse ponto, novamente, você perceba que dois estados vão coexistir, o líquido e o gasoso, certo? E, finalmente, você vai ter, quando toda a amostra líquida se transformar em gasosa, a temperatura volta a subir novamente, né? E o gás que está sendo aquecido aqui vai agora usar um outro calor sensível, né? Só que esse calor sensível agora ele vai ser utilizado para transformar o gás numa estrutura mais complexa que a gente chama de plasma. Então, na situação em que nós temos uma substância pura, uma característica fundamental do gráfico é que nas coexistências aqui de estados,
a temperatura não muda. Ou seja, no calor latente, a temperatura permanece constante. Certo?